Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui a gente vai tratar da resolução de algumas questões de equação do primeiro grau. Então vamos começar com essa daqui, 15x mais 6 igual a 10x mais 21. Como que a gente resolve isso? Primeira coisa, a gente precisa jogar as letras para o lado esquerdo do igual e deixar os números ao lado direito para obtermos respostas como essa daqui. Então o 10x que está na direita, ele vai passar para a esquerda, só que a gente vai inverter o sinal, porque ele está somando, então ele vai para o outro lado de uma maneira oposta, ou seja, vai subtraindo. Da mesma forma que o mais 6 aqui, se ele está somando, ele vai para o outro lado subtraindo. Então a gente faz esses cálculos, 15x menos 10 dá 5x e 21 menos 6 dá 15, chegando nisso daqui. Aí para isolar a letra, o que a gente precisa fazer? O 5 está multiplicando o x, então ele vai passar para o outro lado de uma maneira inversa, que é o quê? Dividindo. Então vai ficar x igual a 15 dividido por 5, cuja resposta é 3. Já nesse segundo exercício a gente tem a mesma situação, troca-se apenas os valores. Então a gente vai precisar jogar o 5x para o outro lado, assim como o número mais 7. Então o 5x está positivo, vem para cá negativo, o 7 está positivo, vai para o outro lado negativo. Fazendo as continhas, vai ficar 8x igual a menos 27. Para resolver isso daqui, o 8 está multiplicando o x, vai passar para o outro lado, dividindo. Então vai ficar menos 27 dividido por 8. Olhando nas alternativas, não temos essa resposta aqui, só que notem que essas frações estão da maneira condensada. Então, condensando essa fração, ela vai ficar dessa forma aqui, menos 3 oitavos. Por quê? 8 vezes 3, 24, mais 3, 27. Como isso daqui é um número negativo, aqui também é negativo. Já esse outro exercício, mesma coisa. Então a gente precisa passar o 2x para lá, menos 4 para o outro lado. Vai ficar 3x menos 2x, cuja resposta é x. E aqui vai ficar menos 10 mais 4, cuja resposta é menos 6. Então nesse exercício, mesma situação. O 18x vai passar para o outro lado negativo, menos 18x, enquanto que o menos 5 vai passar para o outro lado na forma positiva, mais 5. Fazendo a continha vai ficar menos 2x igual a 3. E aqui o que acontece? A gente precisa também isolar o x. E o menos 2 está multiplicando o x, então ele vai passar para o outro lado dividindo, ficando dessa forma, 3 dividido por menos 2. Bom, toda divisão ou multiplicação, quando nós temos números de sinais contrários, a resposta é sempre negativa. Então a gente vai colocar esse sinal negativo aqui fora e mantém o 3 sobre 2. Aí, deixando dessa forma condensada aqui, vai ficar menos 1, 1 sobre 2. Aqui nesse outro exercício é a mesma coisa, jogamos o 6x positivo para lá, vai ficar menos 6x, e aqui o menos 3 oitavos vai passar para cá, positivo, mais 3 oitavos. Então 7x menos 6x dá x. E aqui a gente pode fazer a continha porque os denominadores são iguais, certo? Ambos são 8. Então 3 menos 5 dá menos 2. Então x igual a menos 2 oitavos, simplificando menos 1 quarto. E para encerrarmos esse conjuntinho com 4 questões, iniciando então com essa primeira, que a gente tem que lembrar, como esse exercício está em inglês, no inglês eles trocam ponto por vírgula. Na realidade, o que eles chamam de ponto, a gente chama de vírgula. Então esse 0,7 é a mesma coisa que 0,7. Então, reescrevendo essa equação, vai ficar 0,7 menos 0,2 igual 8,3 mais 7,2. Para resolver isso daqui, mesma coisa, jogam-se as letras para o lado esquerdo, números para o lado direito. 8,3x está positivo, vem para cá negativo. O menos 0,2 negativo vai passar para o outro lado positivo. Fazendo as continhas, vai ficar menos 7,6, x igual a 7,4. Aí agora aqui o procedimento é o mesmo dos exercícios anteriores. O menos 7,6 está multiplicando x, ele vai passar para o outro lado dividindo. Só que uma dica muito importante, uma vez que esses números são com vírgula, o que a gente deve fazer é o seguinte, convertê-los para frações. Então menos 7,6 é a mesma coisa que menos 76 dividido por 10. Assim como 7,4 corresponde a 74 dividido por 10. O que a gente vai fazer então? A gente vai jogar essa fração aqui para o outro lado, só que de maneira oposta, ou seja, de ponta cabeça. Então vai ficar dessa forma aqui. Aí a gente vai dar sequência no exercício fazendo simplificação, cortando 10 com 10. O 74 e 76, ambos podemos dividir por 2. Então 74 dividido por 2 dá 37. 76 dividido por 2 dá 38. Aí só para finalizar esse sinal aqui, né, ele está no número de baixo. Mas como a gente tem uma divisão de número positivo por um número negativo, sinais contrários, a resposta é negativa. Então a gente joga esse sinal aqui para fora da fração, ficando essa aqui como resposta final, essa daqui sendo o item correto. Dando sequência então para o exercício 2, o que a gente tem que fazer aqui é sumir com esses parênteses, né? E a gente vai assumir fazendo a distributiva, ou seja, multiplicando o número que está aqui fora pelos itens que estão lá dentro. Então vai ficar 3 vezes 5 é 15, 3 vezes menos 2 dá menos 6, igual menos 2 vezes 6 dá menos 12, e menos 2 vezes menos 3 dá mais 6. Aí agora a gente precisa organizar isso daqui, né? Então, menos 6x eu copiei ele aqui.
Aqui fazendo essa conta vai ficar menos 4x. Jogando para o outro lado, ele vai para a forma positiva, mais 4x. E aqui eu mantive o menos 12, 15 positivo, passou para o outro lado, menos 15. Aí fazendo as continhas vai dar menos 2x igual a menos 27. Para finalizarmos, a gente precisa isolar o x, o menos 2 está multiplicando, então ele vai passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar menos 27 dividido por menos 2, cuja resposta vai ser 13,5 positivos, porque ao fazermos essa divisão de menos 27 por menos 2, como ambos são negativos, lembre-se que toda divisão, assim como a multiplicação de números negativos, a resposta é positiva. Tendo isso daqui então como a resposta correta. Agora vamos para o exercício 3, o mais simples deles. Jogando as letras para o lado e o número para o outro, vai ficar menos 2,5x igual 20 menos 115. Fazendo a continha vai ficar menos 2,5x igual a menos 95. Então, esse menos 2,5 vai ter que passar para o outro lado. Só que lembrando, como ele está em vírgula, gente, o ideal, eu sempre faço assim, converto sempre para fração para poder fazer a conta. Então, 2,5 é a mesma coisa que 25 sobre 10. Essa fração vai passar para o outro lado de ponta cabeça, ficando assim. Aí, para assumir com esse sinal de negativo, né, uma vez que negativo vezes negativo, fica positivo. Aí pode fazer simplificação aqui por 5, depois novamente aqui por 5. E 19 vezes 2 dá 38. 38 sobre 1 é a mesma coisa que 38 inteiros. Aí, para finalizar o vídeo, a última questão é essa daqui. O que a gente tem que tomar atenção é que nós temos frações de denominadores diferentes. Quando acontece isso, obrigatoriamente a gente tem que fazer o quê? O mínimo múltiplo comum. Nesse caso, entre 4 e 5, o mínimo múltiplo comum é 20. Aí, gente, muita atenção aqui. A partir desse resultado que vocês obtiveram no mínimo múltiplo comum, vocês vão reescrever a equação. O primeiro passo é colocar o valor do mínimo múltiplo comum no denominador de todos os itens da equação, ficando dessa forma aqui. Aí vocês vão fazer aquele procedimento. 20 divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Ou seja, 20 dividido por 4 é 5. 5 vezes 1, 5, ficando 5x aqui. 20 dividido por 5 é 4. 4 vezes 2, 8. Menos 8 aqui. Aqui embaixo do 39 não tem nada, né? Significa então que é o denominador número 1. 20 dividido por 1 dá 20. 20 vezes 9 dá 780. Tendo então essa equação aqui. Aí, quando se trata de uma equação, gente, após obtermos o mínimo múltiplo comum e fazermos esse procedimento, a gente pode cortar os denominadores, ficando então somente conquistar acima das frações. 5x menos 8x igual a 780. Aí fica facinho, né? Aí 5 menos 8 dá menos 3. Aí o menos 3 está multiplicando o x, vai passar para o outro lado dividindo, ficando 780 dividido por menos 3. 780 dividido por 3 dá 260. Número positivo dividido por negativo dá uma resposta negativa, ficando então essa a resposta.